Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja, os apóstolos, as santas mulheres e a Virgem Mãe Santíssima, nós estamos aqui fechando aquele ciclo de desunião, de desacordo, aquele ciclo imenso na história da humanidade em que todos falavam e ninguém entendia. Este ciclo inicia-se muito tempo no passado, quando os homens, por arrogância e malícia, procuraram construir uma torre para chegar até o céu, para mostrar aos outros homens que eles eram capazes. A chamada Torre de Babel. A palavra Babel significa confusão, a torre da confusão. Quando a humanidade disse a si mesma: nós não precisamos de Deus. E então, o relato bíblico nos diz que a partir daquele momento que estavam já em boa parte da construção feita, Deus misturou as línguas da humanidade. E mais do que misturar as línguas, confundiu o entendimento. É uma forma da palavra de Deus dizer que esta é a consequência entre aqueles que procuram viver sem Deus. Vivem desunidos, todos falam e ninguém se entende. O relato começa assim: quando há novamente esta linguagem única, somente no Pentecostes, milênios depois, quando nós ouvimos da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, estavam os apóstolos reunidos para a festa de Pentecostes, e ali estavam não só os apóstolos, mas em Jerusalém, não só judeus devotos, mas povos de muitas línguas e muitas nações. E naquele dia, com a vinda do Espírito Santo, a pregação dos apóstolos foi entendida por cada um destes estrangeiros, foi entendida em sua própria língua. Se nós enumerarmos os inúmeros dons que o Espírito Santo tem para nos dar, e que nós colocamos como 7, para simbolizar a perfeição, se nós formos enumerar, nós vamos ver que há uma categoria de dom muito acima de todos os dons. O dom da união e do entendimento. É o Espírito Santo que, fecundando a Igreja com a união e o entendimento, fez com que ela, desde o início, guardasse a reta fé que aprendeu do Senhor. Quando os homens na Igreja começaram a também criar para si torres, não mais torres de pedras, mas dentro do seu coração, se dividir e falar uma outra linguagem, que não aquela linguagem do Senhor, ocorre novamente Babel, a confusão. É isso que explica as heresias, os desvios na fé, aqueles que criam igrejas para si mesmo, com doutrinas para si mesmo. São aqueles que não edificam com os apóstolos, são aqueles que não estão em união e, portanto, seu entendimento se fecha para a verdade e persiste no erro. Quantas vezes nós temos que invocar em nossa vida diariamente o Espírito Santo para entender não só as coisas de Deus,
mas também as nossas coisas particulares. Quantas vezes temos que invocar o Divino Espírito Santo para recebermos dele luz, esclarecimento, união. Quantas vezes temos que invocar diariamente o Espírito Santo para não nos separarmos uns dos outros, para não desagregar a igreja. Quantas vezes temos que invocar o Divino Espírito Santo antes de cada decisão que vamos tomar, para que ela esteja de acordo com a vontade de Deus. Ai daquele que não faz, ai daquele que confia na sua própria sabedoria e entendimento. Ai daquele que confia em seus próprios planos. O Espírito Santo, entre tantos dons que traz à igreja, ele traz o crescimento do amor a Deus naqueles que lhe são fiéis. E traz o esclarecimento e o entendimento aos homens de Deus, os profetas que pregam a verdade. Queremos crescer na intimidade de Deus? É este o objetivo aqui de nossa vida na terra. Crescer na intimidade de Deus. É isso a santificação. Queremos crescer no entendimento e na intimidade com Deus? Somente o Espírito Santo pode nos ajudar. Se não tivermos esse contato íntimo com aquele que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para permanecer na igreja até o fim dos tempos, não teremos acesso ao Filho e, consequentemente, ao Pai. Um grande pregador já disse no passado que o Espírito Santo pode ser chamado de o grande desconhecido. Talvez alguns fiéis recordem antes do Pentecostes de fazer uma novena ao Espírito Santo. Mas, mais que isso, raramente acontece. Raramente. A maioria dos fiéis ainda não foi infundida por esta força do alto. Esta força do Pai e do Filho, chamada Espírito Santo, que faz com que nós possamos proclamar e viver, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o Espírito Santo também que gera em nós o amor de Deus, que nos leva a clamar como crianças pequeninas: Abba, Pai. É o Espírito Santo. É Ele que assiste o Santo Padre. É Ele que assiste nossos bispos. É Ele que assiste cada um de nós quando o invocamos. Quando dizemos: sem ti, doce hóspede de minha alma, nada posso fazer. Lavai-me, regai-me, curai-me. Ai de nós, pecadores, se cairmos na confusão. Esta oração preparatória para o sínodo, oração de Santo Ambrósio que temos rezado, diz muito bem. Mas também queremos recordar aqui tantas belas orações que, quando nós não conhecemos de cor, devemos conhecer mais ainda de cor, de coração, com nossas palavras. É o Espírito Santo que nos leva a clamar a Deus em gemidos inefáveis. Aquele gemido no fundo da alma, que clama a Deus, vem do Espírito Santo. E então nós rezamos: ó Espírito Santo, amor do Pai
e do Filho. Inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que eu devo fazer para procurar a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Esta belíssima oração resume tudo aquilo que nós devemos diariamente invocar ao Divino Espírito Santo, que nos inspire, nos esclareça, que fale por nós, que nos defenda, que seja o nosso Paráclitos, o nosso advogado diante do Pai e do Filho. Neste dia do Pentecostes, queremos pedir a graça do Espírito Santo, da conversão, que seja derramada em nossos corações e em cada um dos que habitam esta paróquia, que recebam hoje a infusão do Espírito Santo, que os leve a procurar viver estreitamente unidos em oração e caridade na Igreja. Queremos invocar também a assistência de nossa boa mãe, esposa do Espírito Santo. Ninguém mais do que ela teve esse contato íntimo com Deus. Filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo, mãe do Verbo, Palavra de Deus. Ela, a única criatura a quem foi dito estar cheia, plena da graça de Deus. Ó Maria, templo do Espírito Santo, ensinai-nos a sermos fiéis àquele que habita em nosso coração. O Espírito Santo nos foi dado com o Pai e o Filho no momento do nosso batismo. No momento em que fomos batizados, a Santíssima Trindade criou a habitação, ou, usando a linguagem bíblica, armou a sua tenda em nosso coração. Não expulsemos o Espírito Santo de nossa alma. A única forma de expulsá-lo é com o pecado. Não expulsemos a Santíssima Trindade de nós. Ou como diz São Paulo, não contristeis o Espírito Santo. Os pais da Igreja nos diziam: o Espírito Santo tem como um dos seus símbolos uma pomba. Observai as pombas. São tímidos, medrosos e se assustam com qualquer coisa. O nosso coração, quando se afasta de Deus, quando está em pecado, ele assusta o Espírito Santo e ele não pode habitar em nós. Peçamos esta graça, assim como pedimos há pouco, a graça da conversão sobre toda a nossa paróquia, mas especialmente que essa graça comece em nós. Que nós possamos criar essa intimidade com o Espírito Santo. Ele é o amor entre o Pai e o Filho. Se nós criarmos a intimidade com o Espírito Santo, se a cada dia chegarmos a Ele e dissermos: Espírito Santo, eu não sei nem o que rezar, como clamar e como agradecer. Reza comigo, ensina-me a rezar. Então veremos que se crescermos na intimidade daquele que é amor do Pai e do Filho, estaremos realmente entrando no centro da intimidade do Pai e do Filho, da Santíssima Trindade. E então ela permanecerá com sua habitação em nós. Que assim o Senhor nos dê esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.